Então é isso, pessoal, chegando aqui na área onde está localizado o shopping Rio Mar, mais à frente a ponte Godofredo Diniz, sobre o rio Poxim, que limita os bairros Coroa do Meio, onde estamos no bairro Jardins. Aproveito para mais uma vez agradecer a atenção de todos, de forma especial aquelas pessoas que têm maior identidade com esse tipo de conteúdo, com esse tipo de abordagem. E lhes reconvidar mais uma vez para continuarem assistindo os nossos vídeos, as séries das viagens, aventuras pela imensidão do Brasil. Até o próximo passeio, pessoal. Grande abraço. Olá para todos, bom dia. Mais uma vez estamos na querida Aracaju, pessoal, bairro Farolândia. Hoje é dia 26 de julho de 2026, agora 8h20. Pessoal, vamos realizar mais um passeio pelas ruas e avenidas da nossa querida capital Aracaju, nesse domingo ensolarado. A partir aqui do bairro Farolândia, nós iremos até a Orla de Atalaia, seguiremos na direção sul até o final da Orla Sul, que é a rodovia Inácio Barbosa, SE100. E depois retornaremos para o bairro Atalaia e finalizaremos nos bairros Coroa do Meio e Jardins, ok? Esse percurso, esse trajeto eu já gravei algumas vezes, desde 2024, enfim, passando obviamente por 2025, e vamos renovar as imagens, ok, pessoal? O setup é utilizando a minha GoPro Hero 10 Black, que está posicionada no teto do troller, configurada para capturar as imagens em 1080p que é Full HD, e utilizando o microfone de lapela, ok, pessoal? Vamos lá.
disse, esse trajeto eu já gravei em outras oportunidades, e como habitualmente eu faço, comentando, informando, uma narração básica, né? Portanto, hoje eu vou focar mais as imagens, com comentários pontuais, ok? Aqui eu preciso abrir bastante porque o raio para a curva do troller é limitado, e esses veículos estacionados aqui me impedem de fazer o retorno como se fosse um veículo de passeio. Aqui à frente uma novidade, eu gravei ontem, na parte da manhã estava na fase final de instalação esse novo semáforo. Ele está sempre verde no momento por conta de uma maratona aí que está sendo realizada aqui na pista contrária. Então, como disse, a ideia é gravar o passeio completo, indo até o final da parte pavimentada da orla sul da capital, a rodovia Inácio Barbosa, que é a SE 100. Aqui é o limite de bairros, deixando o bairro Farolândia e acessando o bairro Atalaia. A referência é essa praça aqui em forma de triângulo.
Aqui à nossa frente, o terminal de ônibus de Atalaia. E aqui é o início da Avenida Rotary. É uma avenida curta, cerca de 150 metros. E aqui à frente a conexão dela, da Avenida Rotary, com a Avenida Santos Dumont, que é a principal avenida da orla de Atalaia, e na sequência na direção norte, bairro Coroa do Meio. Aqui à frente os famosos Arcos de Atalaia. Eila, Avenida Santos Dumont. Gravei aqui ontem, o vídeo foi publicado, mas eu retornei aqui no final da Passarela do Caranguejo. E hoje, como disse, nós iremos percorrer toda a orla sul até o final da parte pavimentada, né? Cerca de 20 quilômetros, um pouco menos a partir aqui do bairro Atalaia. Essa é a famosa Passarela do Caranguejo. Esses prazerosos passeios nos permitem também atualizar as imagens com relação, por exemplo, às novas construções, os novos empreendimentos, os novos projetos. Aqui é o início da Avenida Inácio Barbosa. Aqui é o início da rodovia Inácio Barbosa. Aos domingos e feriados, nos finais de semana e feriados, aqui a rodovia fica com fluxo reversível a partir de determinado horário. Ainda é cedo, 8h35, mas como disse, nos finais de semana e feriados ficam duas pistas na direção sul e apenas uma na direção norte. Então é isso, pessoal. Orla Sul de Aracaju, rodovia Inácio Barbosa, nessa manhã de domingo ensolarada, 26 de julho de 2026, agora 8h35. Nesse horário o trânsito é bem tranquilo, mesmo sendo um domingo. Mas a partir das 10 horas, das 11, o fluxo aqui fica bem intenso, pessoal.
novos empreendimentos habitacionais. No caso aí, um prédio, né? Nessa região aqui tem muitos condomínios, muitos. A maioria já habitada, mas muitos empreendimentos em construção. Estou estranhando hoje, não vejo os cones demarcando aí a pista reversa. Se acessássemos aqui à direita, sairíamos na SE 50, que é a rodovia dos náufragos. Observem essa placa aí no alto: faixa reversível, sábados, domingos e feriados, das 8 às 15. Por isso que eu estou estranhando. Quando esse sistema está operando, como disse há pouco, essa faixa aqui da esquerda também fica liberada para o fluxo nessa direção que estamos, direção sul. Alguma alteração, portanto, está acontecendo nesse final de semana, porque até bem recentemente, inclusive gravei, a pista reversível estava em operação. Aqui à nossa direita é o clube AABB, Associação Atlética Banco do Brasil. Pessoal, eu já comentei em várias outras oportunidades, eu resido em Aracaju há 50 anos. Isso mesmo, desde 1975. Eu alcancei isso aqui deserto, somente sítios, chácaras, terrenos. Mas a partir do finalzinho da década de 70, entrando aí 80, 90, 2000, a expansão imobiliária foi e continua sendo imensa. Infelizmente, algum acidente aqui. Vejo ali um poste destruído. Então, como eu dizia, isso aqui era deserto, quase deserto. Só tinha acesso para pedestres, obviamente, bicicletas e bug, né? Aqueles bugs, aqueles jipinhos customizados, né? Mas aí, como disse, ao longo das décadas foram surgindo os condomínios, inicialmente 4, 5, meia dúzia, uma dezena, e atualmente dezenas, e vários empreendimentos em construção.
tantos outros canteiros de obras para obras se instalando. As imagens comprovam essas minhas afirmações. Como disse, pelo horário, agora 8h40, está tranquilo, trânsito livre, mas isso aqui mais tarde, pessoal, fica bastante movimentado. Aqui nessa rotatória, à direita é outra opção para acessar a rodovia dos Náufragos, que é a SE 50. Condomínio aqui à direita, são vários. Esse aqui no caso é o Lago Paranoá. E esse próximo aqui é o Morada da Praia. São muitos, pessoal, muitos condomínios fechados. À medida que a gente vai se distanciando da orla de Atalaia, aqui na direção sul, vai ficando menor a presença de imóveis, né? Mas aqui à frente ainda temos outros condomínios. Mas é uma área que ainda disponibiliza vários terrenos, né?
confesso aos senhores e às senhoras que eu estou surpreso, mesmo sendo o início da manhã, agora 8h50, por ser um domingo, a Orla Sul está deserta. Aqui à direita mais uma opção para a SE 50, que é a rodovia dos náufragos. Em outros passeios, mesmo no início da manhã, como disse, faltam 10 para as 9, o trânsito estava aqui já não congestionado, mas com um número de veículos bem superior. Temos que considerar, lembrei agora, alguns eventos que aconteceram no final de semana, né? Shows e tal, o pessoal dorme até tarde. E aos domingos também ocorrem maratonas de rua, né? Corridas e tal. Mas com certeza aqui por volta do meio-dia o trânsito estará bem mais intenso. Canteiros de obras. Aqui é o final da rodovia, né? Por enquanto, né? Mas acredito que tem projeto para a pista prosseguir na direção mais ao sul. À nossa direita aí a imensidão do Atlântico. Ok, pessoal, como disse, agora nós iremos em direção ao bairro a Orla de Atalaia, na sequência Coroa do Meio, e finalizaremos mais esse prazeroso passeio lá no bairro Jardins. Eu vou manter a GoPro no teto do troller. Ontem gravei com a GoPro 7 no capô, porque é o seguinte, esse meu troller é um 3.0 ano 2011-12, e pelo tempo de uso, eu comentei ontem, o para-brisa tem marcas de pedrinhas, micro pedrinhas. Quando a GoPro está fixada aqui no painel, que é o meu local padrão, obviamente que na captura das imagens, essas pequenas marcas distribuídas em todo o para-brisa, elas, entre aspas, prejudicam a qualidade da imagem, né? Das imagens. Vamos manter a GoPro aí no teto do Jeep. Ontem gravei alguns vídeos, ainda não publiquei, com
um setup diferente, né? Alterando 4K, 2.7K, e também Full HD, né? 1080p. Mas gravando em 4K, pessoal, o processamento leva a um superaquecimento, né, da GoPro se você gravar de forma contínua, né? Que é absolutamente normal aquecer, porque as câmeras GoPro não foram projetadas e fabricadas para gravações ininterruptas, né? Ainda mais em 4K. Então, gravando a 1080p 30 frames por segundo, tem a vantagem de você gravar de forma contínua 40 minutos, até mais, 1 hora. Porque o processamento a 1080p não gera, digamos assim, tanto calor, né? Convenhamos, eu preciso repetir, a nossa querida capital Aracaju é muito bonita, muito bonita. Visitem Aracaju, teremos imenso prazer em recebê-los. É com certeza uma das capitais mais bonitas do nosso Nordeste querido, do nosso país. Uma cidade hospitaleira, portanto, renovamos o convite. Visitem Aracaju. Conheçam a capital dos sergipanos, no nosso querido Nordeste. Então é isso, pessoal. Rodovia Inácio Barbosa, SE 100, a chamada Orla Sul de Aracaju, capital sergipana. Agora 9 horas. Hoje é dia 26 de julho de 2026, domingo. Vendo ali ao longe, no oceano, as plataformas, unidades outrora utilizadas na exploração, produção de petróleo e gás natural, me remete a lembranças profissionais incríveis, quando atuei nessa área de petróleo e gás por mais de 3 décadas. De 1978 até 2011. Exatos 32 anos e 2 meses. Atuei na Petrobras. Uma experiência profissional extremamente valiosa na minha vida. Vale informar que o estado de Sergipe foi pioneiro. Vale mencionar que o estado de Sergipe foi pioneiro na exploração offshore. O primeiro campo produtor no mar, o campo de Guaricema, pelo que recordo,
primeiro poço entrou em produção em 1972. Acho que é isso. Nessa época eu estava com apenas 13 anos de idade. Só ingressei na companhia, na Petrobras, em 1978. E aqui os estados de Sergipe e Alagoas, há décadas atrás, era a RPNE, região de produção do Nordeste, é a segunda região mais antiga do Brasil. A pioneira foi a RPBA, região de produção da Bahia. Região de produção da Bahia. Aí depois vieram as descobertas no Rio Grande do Norte, no Espírito Santo, a Bacia de Campos, claro, a Bacia de Santos, enfim. E em tempos atuais, o Brasil é uma referência importante na exploração e produção de petróleo e gás natural. E aproveito para lhes informar, já comentei isso em outras oportunidades, nós estamos ansiosos para que o projeto SEAP, Sergipe Águas Profundas, entre em operação daqui a uns 3 anos, onde serão instaladas 2 unidades operacionais, 2 FPSOs, com capacidade para produzir 240 mil barris de petróleo, e acredito que uns 15 ou 20 milhões, se a memória não me falha, de metros cúbicos de gás natural. Isso com certeza trará melhorias significativas para a economia do Estado, geração de emprego. Isso trará com certeza uma importante melhoria na economia, para a economia do Estado, geração de empregos e tudo mais. É o nosso pequenino Sergipe marcando presença mais uma vez no cenário brasileiro. No caso aí, como disse, na exploração e produção de hidrocarbonetos. Observem o sol refletindo na imensidão do Atlântico aqui à nossa direita. Então, esclarecendo mais uma vez, pessoal, eu comentava no início do passeio aqui, quando acessamos a Orla Sul, essa que estamos, a rodovia Inácio Barbosa, que nos finais de semana e feriados, esse trecho aqui da rodovia Orla Sul fica em um modo de operação com fluxo reverso em uma das pistas, de modo que essa faixa que nós estamos utilizando fica operando como está agora, na direção norte, e na direção sul, na direção contrária, uma pista torna-se reversível, uma faixa. Mas alguma coisa aí aconteceu que esse modal foi alterado, pelo menos hoje. Mas vem acontecendo isso há cerca de 1 ano. Inclusive, no vídeo que eu gravei completo também, há uns 15, 20 dias atrás, o vídeo foi publicado já, as imagens comprovam centenas de cones isolando as faixas. Desde que acessamos a Orla de Atalaia, já gravamos 35 minutos de forma ininterrupta,
somando-se com os primeiros takes que eu gravei saindo lá do bairro Farolândia, o passeio vai dar aí uns 40, 50 minutos. Observem os cones, incrível. Foram colocados agora há instantes. Nós passamos aqui na direção contrária e não estavam instalados. As imagens confirmam essas minhas afirmações. Mais um motivo que nos leva a gravar com frequência esses passeios maravilhosos. As alterações no trânsito, as obras, os empreendimentos, as ocorrências. Ontem, infelizmente, passamos por um acidente ali na Passarela do Caranguejo. O vídeo foi publicado ontem mesmo. O título do vídeo é Imagens de Aracaju. Sergipe. Aqui à frente, um veículo, um operário colocando os cones. Até o final aqui nessa direção, lá no início da Passarela do Caranguejo, esses cones serão colocados. Estamos relativamente próximos à orla de Atalaia. Trafegando aqui a partir da orla sul na direção norte. Observem os canteiros de obras, para obras. Então daqui a instantes, essas duas faixas aqui passarão por alteração, como disse, deixando apenas uma faixa, essa que estamos na direção norte. A outra faixa aqui vizinha, à esquerda, o fluxo será na direção sul. Serviço público, coleta de lixo, importante. A partir daqui, a gente visualiza um pouco mais próximo as plataformas offshore que eu mencionei.
ponto que vale destacar são as ciclovias. Embora desse trecho aqui está precisando melhorar a limpeza, né? Capinar, enfim. Mas ao longo de toda a Orla Sul, as ciclovias estão disponíveis. Essa faixa aqui é exclusiva para ônibus nos dias úteis, em horários pré-determinados. Nos finais de semana e feriados fica livre. Por isso que estamos trafegando pontualmente aqui por essa faixa demarcada. E agora chegando na praia de Atalaia. Empreendimentos residenciais aqui à esquerda, pessoal. São muitos, muitos. Final da Orla Sul, rodovia Inácio Barbosa. E aqui iniciando a Avenida Santos Dumont. Nesse trecho aqui a passarela do Caranguejo. Pense em algo que me aborrece: um veículo trafegar nessa velocidade com arrancadas numa área de praia, com o fluxo de pedestres, inclusive, começando a ficar intenso. Ciclistas e outros veículos. Enfim. Essa é a famosa passarela do Caranguejo. Observem aqui à frente, turistas registrando aí os passeios na réplica do caranguejo gigante. A partir daqui não é mais passarela do Caranguejo, mas ainda é a continuação da Avenida Santos Dumont. Pessoal, estamos chegando em 44 minutos de gravação ininterrupta. Mas o vídeo final vai alcançar próximo de 1 hora. Porque, como disse, eu gravei alguns curtos takes desde que saímos lá do bairro Farolândia até aqui a Orla de Atalaia. Aos domingos, essa faixa aqui, aos domingos, pessoal, esse lado aqui da Avenida Santos Dumont, observem aí uma faixa contínua vermelha, fica interditada para veículos e fica livre para caminhadas, corridas, enfim, atividades físicas. Mas como hoje está acontecendo uma maratona lá próximo ao Parque dos Cajueiros, de onde saímos, bairro Farolândia, então aqui está normal o fluxo. Mas como disse, aqui aos domingos, esse lado da Avenida Santos Dumont é interditada para veículos. Quem acompanha os vídeos aqui no nosso canal sabe que aqui à frente é o limite de bairros. Ainda estamos no bairro Atalaia, mas aqui à frente
é o limite de bairros, onde iniciaremos o bairro Coroa do Meio. A referência é o projeto Tamar, comentei ontem, o oceanário, que está aqui à nossa direita. Então, a partir daqui, já estamos no bairro Coroa do Meio. Pessoal, são passeios repetidos, né? Mas a ideia é atualizar as imagens, né? E também atender aquele público que assiste pontualmente alguns vídeos, né? E claro, realizarmos esses passeios maravilhosos. Aqui à frente, lado esquerdo, o Centenário Farol, Marinha do Brasil. E poucos metros aqui à frente, o final da Avenida Santos Dumont, nessa direção norte. Nessa praça aqui à frente, na rotatória, a partir da rotatória, é o início do projeto Via Litorânea, que continua em obras e em breve atualizaremos as imagens. Iniciando aqui a rua Urbano Neto. Então aqui nessa direção chegaremos ali na área do Shopping Rio Mar, Ponte Godofredo Diniz sobre o Rio Poxim, e aí acessaremos o bairro Jardins, onde finalizaremos o nosso passeio de hoje. Essa é a Avenida Mário Jorge Vieira.
desse ponto aqui muda de nome. A continuação da Avenida Mário Jorge Vieira, essa que viemos trafegando, agora é a Avenida Delmiro Gouveia. Então é isso, pessoal, chegando aqui na área onde está localizado o shopping Rio Mar, mais à frente a ponte Godofredo Diniz sobre o rio Poxim, que limita os bairros Coroa do Meio, onde estamos no bairro Jardins. Aproveito para mais uma vez agradecer a atenção de todos, de forma especial aquelas pessoas que têm maior identidade com esse tipo de conteúdo, com esse tipo de abordagem, e lhes reconvidar mais uma vez para continuarem assistindo os nossos vídeos, as séries das viagens, aventuras pela imensidão do Brasil. Até o próximo passeio, pessoal. Grande abraço.